Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas para trabalhar com alunos do juvenil e tempo formativo, tá certo? Então nós vamos começar com o sistema de numeração. O sistema de numeração trata de quê? Da origem dos números, tá? Como foi que os números surgiram e como é que nós o trabalhamos até o tempo de hoje, tá certo? Então perceba o seguinte: sistema de numeração. Muitas são as dúvidas em relação à origem da matemática e dos números. Quanto à origem da matemática, podemos dizer que esta se confunde com a origem da vida. Não podemos imaginar a vida sem a presença da matemática, nem tampouco podemos estimar uma data ou um criador para tão distinta ciência, apesar de aceitarmos Pitágoras como o pai da matemática. Sabemos que os números são elementos abstratos, que não podem se tocar ou visualizar. O que chamamos de números atualmente não passam de representações desses números, mas quando e por que surgiram tais representações? A aula de hoje vai tratar basicamente sobre isso, tá ok? Na sequência, gostaria de dizer a vocês que este conteúdo e os demais que nós vamos trabalhar nessa série de conteúdos de matemática para o juvenil e o tempo formativo, você encontra no caderno de aprendizagem, onde vai estar lá todas as atividades, né? Todo o conteúdo, para que vocês possam se inteirar sobre esse assunto. Então, vocês podem acompanhar diretamente no caderno de atividades esta aula e as demais. Então, dando continuidade aqui sobre o sistema de numeração. No princípio, os homens eram nômades. Extraíam as riquezas naturais de determinada região até o fim e simplesmente se deslocavam para outra região rica em alimentos. Porém, essa forma de vida trouxe muitos transtornos ao homem quando a distância entre essas regiões férteis se tornou excessivamente grande. Muitos morriam durante o caminho com fome, sede ou até mesmo devorados por outros animais. Era chegada a hora dos homens se fixarem em determinado lugar. Agora eles plantavam e criavam animais. Surgiram as primeiras sociedades com a comercialização, troca de mercadorias, animais, entre outros. Então perceba que a necessidade de trabalhar números era grande desde a origem do homem. Então, a matemática ela é intrínseca à formação, ao surgimento e à formação das sociedades. Tá ok, gente? Vamos continuar a nossa aula. Você perceba que é uma história. Vocês provavelmente em algum momento já ouviram falar sobre essa história aí da formação das sociedades. Neste momento histórico, o homem já sabia contar. Porém, como representar essa contagem? Cada civilização criou seu próprio modelo de representação. Podemos citar o modelo romano como uma dessas formas de representação dos números. Na figura ao lado, vemos o relógio astronômico de Praga, 18 de junho, 11 horas 38 minutos. Nele, a hora local é indicada pelo Sol em algarismos romanos. Atualmente, os algarismos romanos têm pouca utilidade em relação ao atual sistema adotado.
Percebemos sua aplicação para representar horas em relógios, capítulos de livros, séculos, em textos históricos. O atual sistema numérico que utilizamos, com 10 símbolos, é denominado indo-arábico, ou sistema de numeração decimal. Esse sistema foi desenvolvido na Índia e divulgado na Europa por volta do século XIII, pelos árabes. O seu principal divulgador foi o matemático árabe Al-Khwarizmi. Em sua homenagem, cada um dos 10 símbolos indo-arábicos são chamados algarismos. Os números são utilizados há mais de 5.000 anos, porém, foi com o sistema indo-arábico que o zero passou a ser utilizado. Por exemplo, 32 e 302. O papel do zero é fundamental para que possamos diferenciar uma representação da outra. Muitos outros sistemas foram utilizados. Na figura ao lado, de cima para baixo, temos os sistemas de numeração babilônico, romano, chinês e indo-arábico. Então perceba que você tem o primeiro é babilônico, você tem o segundo aqui nessa linha, o romano, tá? O chinês e o atual, que é o indo-arábico, que nós trabalhamos até hoje, tá? Devido à sua praticidade e importância, certo? O sistema de numeração romano, ou números romanos, desenvolveu-se na Roma Antiga e utilizou-se em todo o seu império. Nesse sistema, as cifras escrevem-se com determinadas letras que representam os números. As letras são sempre maiúsculas, já que no alfabeto romano não existem as minúsculas. As letras são I, V, X, L, C, D e M. Na sequência, vocês vão assistir a um vídeo, aliás, a 2 vídeos, que falam sobre o sistema de numeração indo-arábicos, que é o atual que nós utilizamos, e o sistema de numeração romano, tá? Que, como eu falei agora há pouco, é pouco utilizado, né? A gente vê em capítulos de livros, né? Para representar os tempos históricos e datas históricas, entre outros. Em relógios, a gente vê muito. Tá, ok? Mas vamos conhecer um pouquinho sobre a história desses 2 sistemas de numeração. Esse sistema tem esse nome por ser uma invenção dos hindus e ser difundido pelos árabes para a Europa Ocidental durante a Idade Média. Os registros datam de 250 antes da Era Comum, e os algarismos eram esses. O algarismo para o zero só foi introduzido por volta do ano 500 da Era Comum, e mais algumas modificações foram feitas ao longo dos séculos, até chegar ao que usamos hoje. Veja só. Algo importante de comentar é sobre essa história, que provavelmente você já tenha visto na internet. Ela diz que a origem dos algarismos está associada a ângulos, mas como você acabou de ver, os algarismos eram bem diferentes no começo. Então essa forma apresentada, apesar de interessante, não possui qualquer embasamento histórico. Na época que eles chegaram à Europa, os cálculos eram feitos com o uso de ábacos e os números eram escritos usando o sistema romano. Como o sistema indo-arábico era mais simples, ele facilitou muito a escrita e a leitura dos números. Veja alguns exemplos de números escritos em vários sistemas numéricos diferentes. Um dos responsáveis por difundir o sistema na Europa foi Fibonacci, por meio da sua obra Liber Abate, na qual ele descreveu os 10 símbolos do sistema e os usou para resolver problemas.
Esse sistema é capaz de representar qualquer número, por maior ou menor que seja, de maneira simples. Agora, vamos rever alguns pontos importantes. O sistema é dito decimal por agruparmos de 10 em 10 e possuímos 10 símbolos, que são chamados de algarismos ou dígitos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, usados para representar todos os números. É dito posicional porque a ordem dos algarismos determina o valor que representam. Veja só, esse número é o 15, mas se invertermos o 1 com o 5, temos 51. Isso acontece porque o sistema é posicional. A primeira casa da direita, ou primeira ordem, representa as unidades. Já a segunda casa, ou segunda ordem, representa as dezenas. Se decompormos os números, isto é, separarmos as casas, vemos que 15 é 10 mais 5 e 51 é 50 mais 1. Agora veja o número 246. Se o decompormos, teremos 200 mais 40 mais 6, ou seja, 2 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. Quanto maior o número, mais casas ele vai precisar. Assim, para deixar tudo organizado, fazemos o seguinte: temos 3 ordens, que são as unidades, as dezenas e as centenas, que agrupamos de 3 em 3 para formar as classes. Assim, essas 3 compõem a classe das unidades. Agora, veja o número 457.862. Ele tem 2 classes, a classe das unidades e a classe dos milhares, na qual temos as unidades dos milhares, as dezenas dos milhares e as centenas dos milhares. Veja que colocamos um ponto entre as classes. Ele serve para ajudar na leitura, mas há também quem prefira deixar um pequeno espaço entre as classes. Temos também a classe dos milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Você pode ter notado que cada casa à esquerda é 10 vezes maior do que a anterior. Por exemplo, veja o que acontece com o número 1245. Podemos reescrevê-lo como 1000 mais 200 mais 40 mais 5, ou ainda como 1 vezes 1000 mais 2 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 5. Note que cada algarismo à esquerda está numa casa 10 vezes maior que a casa à sua direita. Por sermos capazes de decompor qualquer número dessa maneira, é que os algoritmos, isto é, os métodos que usamos para somar, subtrair, multiplicar ou dividir, são fáceis de fazer. Por exemplo, se quisermos somar 2 números, como 132 com 365, basta somar os seus algarismos. Veja só o que acontece quando os decompomos. 132 fica como 100 mais 30 mais 2, e 365 como 300 mais 60 mais 5. Somando unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, temos 2 mais 5 igual a 7, 30 mais 60 igual a 90 e 100 mais 300 igual a 400. Juntando essas parcelas, ficamos com 497, o que foi bem fácil de calcular. Com isso, podemos explorar métodos de fazer as operações, mas isso já é assunto para outro vídeo. O mais antigo data de 260 antes da Era Comum, originado na prática do entalhe pelos pastores. Inicialmente, os símbolos eram assim, e alguns foram se modificando ao longo do tempo, até atingir o formato que conhecemos hoje. É importante comentar que existem 3 variações do sistema romano: o romano romano, o romano medieval e o romano moderno. O primeiro era o que de fato os romanos usavam. O segundo foi usado durante a Idade Média e o último é o que estamos acostumados a aprender na escola e usar. É esse último que vamos tratar agora. Para representar os números, usamos estes algarismos que representam o 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Para escrever outros números, dependemos da justaposição, ou seja, colocar um algarismo seguido do outro e a repetição desses símbolos. Por exemplo, pela justaposição, conseguimos escrever 11 assim, ou 15 desse jeito, ou ainda 155 assim. Agora, sobre a repetição, os símbolos de 1, 10, 100 e 1000 podem ser repetidos até 3 vezes. Por exemplo, 30 é escrito assim, 7 dessa maneira
e 78 desse jeito aqui. Já os símbolos de 5, 50 e 500 só podem ser usados uma vez. Assim, 15 não pode ser escrito dessa maneira, mas sim desse jeito. Você deve estar se perguntando como podemos escrever 4, já que não poderíamos escrever desse jeito, porque estaríamos repetindo mais do que 3 vezes. E o próximo símbolo que temos representa o 5. Para casos assim, nós escrevemos dessa maneira. É como se fosse 5 menos 1, que dá 4. Veja outros exemplos. Veja a formação de mais alguns números. É importante destacar que cada número tem um jeito único de ser escrito. Assim, escrever 99 dessa maneira é errado. Precisamos escrever cada ordem, isto é, a unidade, a dezena, a centena, etc., do seu jeito e depois justapô-los para formar o número. Assim, para escrever 99, primeiro escrevemos 90, depois o 9 e então justapomos, formando 99. Veja mais alguns exemplos. Perceba que podemos escrever números até 3.999 pelo que vimos até aqui. Mas e maiores do que isso? Nesses casos, usamos um traço para representar uma multiplicação por 1000. Por exemplo, escrever isso é 426. Mas se colocarmos um traço em cima, vai representar 426.000. Veja mais alguns exemplos. Então, agora, turma, na sequência, vocês vão resolver algumas atividades relacionadas ao conteúdo que nós acabamos de ver. O sistema de numeração, né? Desde a sua origem até os tempos de hoje. Tá certo? Então, vocês vão resolver as seguintes questões. Você vai pegar o caderno de atividades, ou então acompanhar aí no WhatsApp e responder no seu caderno pessoal. Depois postar para que a gente possa identificar o seu trabalho. Então, veja só, vocês vão fazer o quê? Resolva. Com base no texto acima, responda. Quem é o pai da matemática? Segundo o texto que nós acabamos de ler. Qual é o sistema de numeração oficial adotado no Brasil? Por que o sistema de numeração decimal pode ser chamado de indo-arábico? Por que cada um dos 10 símbolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 são chamados algarismos? Então, 4 questõezinhas básicas que vocês podem desenvolver facilmente. Na sequência nós temos aqui, escreva os números decimais em romanos e vice-versa. Então você vai escrever aí em romanos, 57, 64, 85, 100, 109. Após essa pequena abordagem histórica, responda para que serve o número. Sabemos que os números têm infinitas utilidades, porém, podemos destacar as 3 mais notáveis. Nas contagens, cardialidade. Nas ordenações, ordinalidade. Nas codificações, senhas, número de inscrições e etc. Não podemos deixar de comentar sobre a forma de um número, o que é composto por classes e ordem. Vejamos. Então, você perceba aqui que nós temos um número aqui, 8.547.403. Então, isso significa o quê? Que este aqui é a primeira classe, que são a classe das unidades. Tá? Aqui, a classe das unidades. Este outro aqui
é a segunda classe, que é a classe dos milhares. Ou seja, você está contando a partir de 1000 aí, 447 mil. E você tem a classe dos milhões, que você parte, ou seja, 8 milhões. Então, vamos entender. Aqui você tem 8 milhões, tá? Aqui você tem 547 mil. E aqui você tem 403. Então, portanto, quando você lê 8 milhões, classe dos milhões. 547, classe das milhares. E 407, classe das unidades. Então, vamos começar a compreender mais ainda. A cada grupo de 3 algarismos, considerados da direita para a esquerda, corresponde uma classe. Assim, ó, vamos ver aqui. Ó. Então, você perceba, nós já vimos isso em outra oportunidade, mas nós estamos aqui revisando. Você percebe o seguinte, aqui você tem a classe das unidades, classe das milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, trilhões, quadrilhões e assim por diante. Tá certo? Cada classe possui 3 ordens. Então, cada classe possui 3 ordens. O que é isso que quer dizer? Por exemplo, na classe aqui das unidades, ele tem 3 ordens. Unidades, ó, tem unidades, dezenas e centenas. Assim, o número decimal, ó, o número decimal, esse número aqui decimal, tá? 6358016 corresponde o quê? Você tem 6 unidades de milhão, mais 3 centenas de milhar, mais 5 dezenas de milhar, mais 8 unidades de milhar, mais uma dezena simples, mais 6 unidades simples. Então, quer dizer, é um conteúdo que nós já vimos e, de certa forma, vocês tiveram dificuldade. E é por isso que nós estamos aqui revendo para ver se vocês conseguem aprender esse conteúdo. Então, com base nessa explicação e nas demais, em outro momento, vamos tentar resolver essas questões aqui. Ó. Escreva os números naturais correspondentes a 2 unidades de milhão, mais 3 centenas de milhar, mais 1 unidade de milhar, mais 4 centenas, mais 5 dezenas, mais 8 unidades. Escreva os números naturais correspondentes a 2 unidades de milhão, mais 3 centenas de milhar, mais 1 unidade de milhar, mais 4 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades. E mais essa, tá? B e C. Ok, gente? Então, portanto, essa foi a aula de hoje. Tá? Então, você viu nesta aula sistema de numeração. Na próxima aula, nós vamos dar início aos números naturais e operações.